vai procurar fazer algo assim um pouco mais dinâmico. Então, cada bimestre estudado, nós teremos 10 aulas. Então, aí, sempre serão, ao longo desse ano, serão 10 aulas no tema que nós vamos estudar. Por exemplo, nós estamos começando a estudar hoje o Sermão do Monte. Então, serão 10 aulas no Sermão do Monte. Com as 10 aulas no Sermão do Monte, a gente nem trisca-se nele. Vamos reconhecer isso. Porque muito material o Sermão do Monte. Daria para a gente ficar 10 anos pregando o Sermão do Monte. Mas nós vamos fazer isso 10 aulas. Então, serão tópicos estudados no Sermão do Monte. Mas é suficiente para que a gente possa conhecê-lo, né? Possa se aproximar do texto, conhecer um pouco, e aí cada irmão já fica com uma bagagem para depois, se tiver interesse, continuar fazendo os estudos pessoais ali no Sermão do Monte, né? Então, nós vamos estar nessa aula inaugural hoje, vai ser uma aula muito geral, bem geral, sobre o Sermão do Monte, para que depois, a partir do próximo domingo, o irmão Wanderson vai estar dando a primeira aula, e assim, mais o irmão Valdilson, eles vão estar revezando sempre, cada um domingo, nas 10 aulas, ok? Aí, terminando essas 10 aulas, que vai ser por volta da metade do mês de março, nós vamos ter um outro tema e assim por diante. Aí temos a parada no meio do ano, e depois a gente repete novamente o procedimento, tá bem? Vamos fazer a oração nesse momento, pedindo as bênçãos de Deus, para que possa nos orientar a partir desse momento, como a gente já tem feito, na verdade, até agora. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos, a tua direção, nesse estudo que vamos começar a partir de hoje, ali, naquela porção da tua palavra, chamada o Sermão do Monte, onde nosso Senhor pregou palavras tão belas, tão poderosas, tão transformadoras. Pedimos que o teu Espírito nos ajude, nos oriente e nos desperte para ter um grande interesse pela tua palavra. E nos dá, Senhor, a tua iluminação e o teu entendimento. Ajude cada um das pessoas que estão aqui nesse local, e também aquelas que estão acompanhando e que irão acompanhar o que for dito aqui nessa manhã. Que o teu Espírito possa ser o nosso mestre interior e nos ministrar a tua palavra e a tua verdade. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou colocar um primeiro slide aqui, que eu estava olhando assim na internet sobre sermões, né? Aí me apareceu esse livro aqui, intitulado 7 Sermões que Mudaram o Mundo. Ali na capa, ali tem alguns pregadores famosos, né, de diferentes denominações, mas ali você pode ver bem assim, metadinha ali. Alguém conheceria aquele que está na metade assim, da parte do 7 ali? É difícil, tá? Mas é o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um pregador batista londrino, né? Muito famoso, enfim, é um dos maiores pregadores, conhecido como príncipe dos pregadores, né? E eu coloquei ali um sermão dele, pregado em 1862, chamado Exortação aos Pecadores. Aí na sequência ali depois a gente tem um chamado Jonathan Edwards. Alguém já ouviu falar nesse Jonathan Edwards? Esse homem pregou um sermão, ele era um exímio pregador americano, um dos mais importantes teólogos ali da América, né? E em 1741 ele pregou esse sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Estão conseguindo ver? Sim, muito, né, fraquinho, mas dá para ver, né? Esse sermão, dizem que quando ele terminou de pegar esse sermão, as pessoas estavam segurando no banco. Tal foi a comoção e a pressão que causou esse sermão. Então, eu listei alguns desses sermões aqui, famosos, e, por exemplo, Martinho Lutero, sobre a indulgência e a graça, um sermão que ele pregou em 1518. John Wesley, alguém já ouviu falar em John Wesley? Já, né? Salvação pela fé, um sermão que ele pregou em 1738. E João Calvino, alguém já ouviu falar de João Calvino? Esse é famoso, né? Então, João Calvino pregou esse sermão, um sermão chamado Sermão sobre Jó, em 1554. Não, 1554. O Brasil tinha alguns anos de descoberta, né? Nem recordo direito qual foi o ano que o Brasil descoberto, mas de que. Então, esses homens já estavam pregando ali, a gente nem existia como nação, né? Hã?
Exatamente. Então, eu trouxe esses exemplos aqui de sermões famosos, reais, pregado por pregadores reais. O mais famoso de tudo aí é esse Jonathan Edwards, tá? Esse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu ainda quero ouvir esses sermões. Todos esses sermões de pregadores antigos, você consegue ouvir na internet. Você sabe disso, né? É só você ir lá, procurar. Tem pessoas que narram, fazem a narração do sermão e você fica conhecendo, ouvindo aquele sermão que foi pregado lá nos 1700, 1600, 1500, como esse João Calvino aí, por exemplo. Esses homens aí, todos eles, dentro da sua denominação, foram muito importantes. Foram fundadores de igrejas, de denominações, e homens assim muito dedicados à palavra, viu? A palavra mesmo, eram exímios estudiosos da palavra, mas cada um na sua denominação, né? Eu trouxe esse batista aí, Charles Spurgeon, porque é o príncipe dos pregadores. Então é o Charles Spurgeon, né? É muito famoso. Agora, na Bíblia também tem vários sermões famosos, não tem? Eu trouxe alguns aqui só para título de exemplo. Por exemplo, Esdras ao povo em Jerusalém. Vocês lembram desse episódio lá em Neemias, em que Esdras abre o rolo da lei, prega, depois já tem alguns escribas em seguida que começam a explicar o texto, e a manhã toda, crianças, jovens, adultos ficaram ali em pé, ouvindo a pregação da lei e a explicação da lei. Então foi um sermão assim muito maravilhoso, né? E também provocou grande comoção no povo e muita emoção naquele povo, que fazia muito tempo que eles não viam a pregação da lei, né? Então foi o início da restauração espiritual ali da nação, depois do exílio, né? Com a volta e para a reconstrução do templo. Então esse sermão de Esdras é muito famoso. Esse outro aqui, o do dia de Pentecoste, foi forte esse sermão? Foi? Teve quantas almas convertidas nesse dia? Mais de 3.000. Então foi um sermão assim, meu irmãos, muito poderoso. Esse sermão que está lá no dia de Pentecoste, que está em Atos 2, 14 a 41. Não é verdade? Agora, aí tem também esse Paulo em Atenas. Lembram dessa pregação de Paulo em Atenas? A que Deus que ele pregou em Atenas? Vocês lembram? Deus lá, né? Eu lembro da placa. Isso, ao Deus desconhecido foi o título do sermão dele, não foi? Ó, tem lá um altarzinho, eles eram tão idólatras que tinha um altar dedicado ao Deus que eles não conhecessem, que não conheciam, ao Deus desconhecido. E Paulo fala, vai ser o título do meu sermão. E ali ele prega um sermão chamado Ao Deus Desconhecido, né? Valdilson, pode falar, Valdilson. Dá um exemplo de um sermão aqui, não está aqui, Valdilson. Irmão Helder, é isso que eu ia dizer para os irmãos aqui. Para mim, um dos sermões mais brilhantes de Paulo, não é nem esse aí em Atenas. Foi em Éfeso? Não, em Atos mesmo, quando ele faz a sua defesa por rei Agripa. Aquilo é uma das coisas mais extraordinárias que eu já li na Bíblia. A forma dele conduzir aquilo para uma autoridade. Ele, na verdade, tinha várias autoridades ali naquele momento, né? Ele saindo da prisão e ele um discurso falando de toda a sua trajetória, como é que ele tinha conhecido a Cristo, né? Detalhando. E aí, no determinado momento, o rei Agripa disse, olha, por pouco tu me fazes tornar um cristão. É um negócio muito forte, né? Porque foi uma pregação, na verdade, né? Uma pregação que se tornou uma pregação, ele falando para aquelas pessoas, para a sua defesa, né? Era a defesa dele, porém ele fez uma pregação teológica, extraordinária, o chamado dele, enfim, é uma bênção, um bom exemplo, viu, irmão? Agora, irmãos, o sermão mais famoso de todas as escrituras, com certeza, é esse último que está aqui, ó, Sermão da Montanha. Porque foi o sermão proferido pelo nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus. E é o tema dessa série de estudos que está iniciando hoje, que vai até, por volta aí da metade de março. É o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus 5, 6 e 7.
A gente poderia ilustrar outros exemplos de sermões, com certeza você talvez até tenha, mas nenhum sermão, nem daqueles que foram pregados anteriormente, que eu mostrei aqui, pode ser comparados a esse sermão do monte do nosso Senhor. Tá? Então, vamos entender um pouquinho agora, vamos olhar lá para Mateus. Então, a gente fez esse do geral, a gente está começando do geral e descendo, até chegar na aula do irmão Wanderson e do irmão Valdisso, a partir do próximo domingo. Então, hoje a gente vai ser algo bem mais, assim, geral sobre isso. O Evangelho de Mateus, ele está estruturado em cima de 5 grandes sermões. Eu trouxe aí o título dos cinco sermões, que está lá em Mateus. O primeiro desse sermão é o Sermão da Montanha, que é o tema desse estudo nosso hoje, que vai começar hoje. Ele está no capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. No capítulo 10, tem um sermão chamado Comissionamento dos Apóstolos. Então, se você pegar o capítulo 10, todinho, é Jesus falando sobre, dando recomendação aos apóstolos. Depois dele escolher os apóstolos, depois ele vai enviar os apóstolos, ele começa a fazer recomendações aos apóstolos. Então, vai o capítulo 10 todinho. No capítulo 13, são parábolas do reino. Então, são sermões, todas elas estruturadas em cima de parábolas. E no capítulo 18, é um sermão em que Jesus compara, traça a semelhança que existe entre uma criança, o crente e uma criança. E o último grande sermão do Evangelho de Mateus é esse que está em Mateus 24, 25, que é o sermão sobre a segunda vinda de Jesus. Que o pastor, o ano passado, trabalhou com esse tema. Por volta dessa época do ano mesmo, do ano passado, ele fez um estudo pequeno no Apocalipse de Mateus. Estão lembrados disso? Então, ele trabalhou em cima desse grande sermão aí, que é do versículo 24 e 25. Quando nós fizemos a abertura dessa aula aqui, desse culto, nós lemos Mateus 7, 28 e 29, não lemos? Vá lá até Mateus 7, 28 e 29. Alguém pega Mateus 10 e vai lá no finalzinho dele, e Mateus 13 também, por favor, Mateus 18 e Mateus 25. Me ajudem aí, por favor. Mateus, vai no final, último versículo do capítulo 7, último versículo do capítulo 10, último versículo do capítulo 13, último versículo do capítulo 18 e último versículo do capítulo 25. Quem está com o capítulo 7, o último versículo do capítulo 7? Pode ler para nós. A irmã Tainá. Leia, por favor, Tainá. O último versículo. Pode ler o 28 e o 29. E desceu a chuva e correram os rios. Não, do 7, capítulo 7. 28? Os dois últimos? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como toda a autoridade e não com os escribas. Olha, concluindo Jesus seus estudos, seus discursos, lê mais uma vez, por favor. Se admirou da sua doutrina. A multidão se admirou da sua doutrina. Ok. Capítulo 10. Leia, por favor. E qualquer que tiver dado só... É o último? Mateus 10, versículo 42, né? E qualquer que tiver dado só e qualquer que tiver dado só seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulos, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Tá. Esse aqui eu acho que ficou fora um pouco do contexto. Mas eu perdi aqui o versículo, deixa eu achar ele aqui. Ó. Em receber o profeta, versículo, Mateus 10. Mas há um versículo aqui que eu acabei perdendo a referência dele, e ele termina com a mesma palavra do capítulo, do final do capítulo 17, do capítulo 7. E Jesus, e a multidão ouvindo Jesus,
ficou admirada. Uma palavra parecida com essa. Tá? Vamos ver se a gente acerta aqui no capítulo 13. Eu não escolhi esse versículo, eu pensei em fazer isso nesse momento, ao vivo aqui, mas pode ser que não dê certo. Mateus 13. Ou 53. Isso, exatamente. Então, quando todas essas porções desses sermões que a gente está falando aqui, eles sempre vão terminar com a expressão "e aconteceu que Jesus, falando isso, retirou-se dali". Então, depois, com mais tempo, você encontra melhor essas referências, eu não marquei elas, e o que é importante? A mesma expressão que é usada em Mateus 7, 28 e 29, e terminou Jesus e as pessoas ficaram admiradas, ou quando Jesus terminou essas palavras, a gente vai encontrar nos outros sermões, mostrando que todos eles têm a mesma estrutura. É um sermão, e depois, no final do sermão, tem a reação das pessoas ou a reação de Jesus, mostrando que eles têm um início e mostrando um fim. Então, todos eles, esses 5 sermões, têm um final semelhante. Qual é o objetivo de mostrar isso para os irmãos? Para mostrar que o Evangelho de Mateus ele está estruturado em cima desses 5 sermões. E o nosso objetivo nesse estudo vai ser trabalhar com esse sermão que está no capítulo 5, 6 e 7. Tá? Que é o conhecido Sermão da Montanha. Vamos passar aqui? Pode passar, por favor, Rebeca. Próximo. Agora, observem aqui no sermão essa expressão aí, ó, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas à sua doutrina. Então, todos os outros sermões, eles têm um final deles com um versículo parecido com esse, mostrando a reação de Jesus e a reação das pessoas ao ouvirem aqueles sermões. Tá? Aquele sermão. Deixa eu passar aqui no próximo. Agora nós vamos trabalhar aqui, eu vou pedir para que você acompanhe aqui, em algumas colocações, nós vamos estar discutindo alguns pontos relacionados a esse sermão. Deixa eu abrir aqui. Tá? Não vai ter slide, só vai estar mostrando aí. A quem foi dirigido esse sermão? E por que ele se chama Sermão da Montanha? Por que ele ficou conhecido? O apelido dele, né? A Bíblia não fala que o nome dele é Sermão da Montanha, mas o apelido dele ficou como Sermão da Montanha. Por que ele chama Sermão da Montanha? Então, mas por que é Sermão da Montanha? Oi? Foi na montanha, né? Foi na montanha. Tem um outro sermão. Exatamente. Olha, leia o que está no primeiro versículo do capítulo 5. Leia o primeiro versículo do capítulo 5. Isso, ó, e Jesus, vendo a multidão, subiu-se ao monte. Subiu-se ao monte. Então, daí que ele ficou com um apelido, ou conhecido como Sermão da Montanha. Existe um sermão muito parecido com esse, só que menor, lá em Lucas 6. Né? E lá, se vocês observarem, fala que Jesus, descendo do monte, parou numa planície, né? E começou a pregar. Lá não é um sermão do monte, seria um sermão da planície, digamos assim. E é um sermão parecido com esse do Sermão do Monte, de Mateus 5, 6 e 7, porém mais reduzido. Ele tem vários elementos que tem o Sermão da Montanha, porém ele é mais reduzido, ele é mais compacto. Então, sim. Não fala. Provavelmente não é, porque não tem nenhuma referência que diz que seja. Tá? Mas não é. Tá? Tem uma outra passagem que Jesus fala no Monte das Oliveiras, mas aqui não é o Monte das Oliveiras. É um monte. E ele fez isso justamente por conta disso aqui, né? Olha só essa imagem que tem aí.
Eu acho que dá para vocês verem mais ou menos, né? A multidão, né? Não é o que o texto fala? E Jesus vendo a multidão. Então, imagina os recursos precários de som, enfim, de repercussão de voz ali naquele momento. Os mestres vão ficar um pouquinho mais em destaque para poder alcançar maior número de pessoas, né? Exatamente. E é por isso que tem que ser microfone aqui também hoje, né? Mas esse sermão, ele é conhecido por Sermão da Montanha por conta disso. Mas lembra, a Bíblia não fala, não dá nome ao sermão. Aliás, vocês já sabem disso, que todos esses títulos que tem a Bíblia é o tradutor, quem está traduzindo, quem coloca, né? Os títulos. Mas agora, a quem foi dirigido esse sermão? Olha, leia o primeiro versículo, por favor. Ao ver as multidões, Jesus subiu o monte, ele se assentou e os seus se aproximaram-se dele. Então, quem foi a audiência original desse sermão? Discípulos. Então, as multidões também? A multidão também? Sim, né? Tanto que quando a Tainá leu lá no versículo 28 e 29, ela diz que a multidão ficou admirada da pregação de Jesus. Por que ela ficou admirada? Você lembra, Tainá? Por que ela ficou admirada? É assim, moça, a leitura sai da memória rapidinho, memória de curtíssimo prazo essa aí. Último versículo, 28 e 29. Por que a multidão ficou admirada? Fala no microfone, por favor. Porque ensinava com autoridade. Isso, exatamente, porque ele falava com autoridade, diferente de quem? Dos escribas, né? Irmãos, agora, então a gente observa ali que o sermão, a audiência original, primeira do sermão, foram os discípulos e foram também a multidão. Esses discípulos aí são os 12 discípulos? O que vocês acham? Sim? Não são. Nesse momento aqui, discípulos são todos aqueles que estão... Nesse momento aqui, Jesus ainda nem escolheu ainda os 12. Né? Então, os 12 estão ali no meio dos discípulos. Nesse momento aqui. Lá em Lucas, a gente vê que o sermão é feito após a escolha dos 12. Mas aqui nesse instante, os discípulos estão lá no meio Mas vocês percebem que existe dois níveis, duas camadas de audiência de Jesus aqui? Tem duas camadas? Quais são as duas camadas de audiência de Jesus aqui? Tem a multidão e depois os discípulos. Então parece que tinha sempre um grupo ali de pessoas que estavam muito mais próximos de Jesus, que eram os discípulos. Esses discípulos excediam o número de 12, excedia também o número de 70, porque dos 70 Jesus escolhe 12. E com certeza excedia o número de 70. Eu tenho essa convicção, era bem maior esse número de discípulos de Jesus. Mas só que o ciclo fechava-se cada vez mais, né? E assim, até Jesus poder escolher, chegou no ponto de escolher os 12. Agora, então, a gente tem essas duas camadas, a multidão e a gente tem os discípulos. E se a gente trabalhar um pouquinho mais, esperar o tempo passar um pouquinho, a gente vai ver que desses discípulos a gente tem os 12. E nesses 12 tem aqueles que eram mais chegados, mais perto de Jesus ainda, né? E assim cada vez mais. Muito bom. Mas será que isso aí foi dirigido somente à multidão e aos discípulos? É para nós também? Para nós também, né? Então, se foi para os discípulos, por extensão, foi para todos os discípulos. Não é assim? Aliás, não é assim que a Bíblia trabalha? Se foi para aqueles, e se existe um ensinamento adequado nesse sentido, serve para todos. Agora, tem coisas que são só para alguém ali naquele momento e não serve para nós, mas a maioria das coisas na Bíblia, ela serviu para aquela audiência original ali, e depois elas servem para audiência para todos os discípulos de todas as épocas. E esse sermão aqui é um exemplo disso. Serviu para todos os discípulos que estavam ali,
serviu também para a multidão e serviu também e serve para todos os discípulos de todas as épocas. E aqui está, nesse ponto aqui, que a gente está incluído. Então, nós também estamos ali aos pés do Salvador, ouvindo e aprendendo aquele sermão. Amém? Então, é essa a ideia que tem nessa audiência do sermão. Quem é que está ouvindo o sermão? Está aprendendo o sermão. Irmãos, eu tenho para mim, pelo que eu já aprendi até hoje, que se alguém falasse assim, olha, todas as Bíblias do mundo serão queimadas. Escolhe 3 capítulos da Bíblia para você falar que vai guardar no seu bolso e você vai ficar com ela, só você vai ficar com ela. Eu ia lá no Sermão do Monte, arrancava os 3 capítulos e colocava no meu bolso. Tá? Eu tenho isso para mim. E pelo que eu tenho aprendido também. Porque se existe um local na Bíblia, no Novo Testamento, onde todos os ensinos de Jesus estão juntos, é aqui no Sermão do Monte. Por isso que eu entendo que todos nós deveríamos aprender muito bem o Sermão do Monte. Entender o Sermão do Monte. Entender todos os ensinamentos que estão ali. Saber as relações que existem ali. Entender bem o que Jesus espera de nós. O que Deus espera de nós. Então, se alguém perguntar, quais são os ensinamentos de Jesus? Perguntar para você. Fala um minutinho, por favor. Vou pegar aqui minha Bíblia. Vai lá em sermão, Mateus 5, 6 e 7, começa a ler ali todo o sermão de Jesus. Todos os outros ensinos do Novo Testamento, relacionado à vida cristã, eles têm origem, base no Sermão da Montanha. Tá? Talvez não diretamente, mas a ideia está lá no Sermão da Montanha. Então, aonde é que nós, crentes, aprendemos sobre a ética, sobre a moral, sobre a conduta cristã, sobre o que Deus espera de nós? No Sermão do Monte. Irmãos, entenda assim que é algo muito importante para a sua vida cristã. E que você deveria, a partir de hoje, começar a ler, a refletir, a pensar mais sobre isso. Eu creio que muitos irmãos aqui estão fazendo um plano de leitura anual da Bíblia, acredito, né? E está lá talvez já está chegando em Levítico, coisa assim parecida, né? Mas não deixe de incluir assim, uma porção das Escrituras que você fala, nossa, essa aqui é a minha porção. Por exemplo, considere colocar o Sermão do Monte como esse texto do seu coração, que é muito importante o Sermão do Monte. Então, todo o ensinamento de Jesus acerca do que ele espera, do que ele pregou, acerca do que o Deus espera de nós, está resumido aqui em Mateus 5, 6 e 7. Esse sermão famosíssimo que ficou como Sermão do Monte. Entendeu, irmãos? Então, coloca isso na sua mente, coloca isso no seu coração, e com certeza Deus vai te abençoar. Eu estou sempre voltando no Sermão do Monte, mas ainda não aprendi ele o suficiente, não entendi ele ainda o suficiente. Não sei se eu vou aprender, né? Tem um pregador famoso que pregou também lá, na mesma igreja onde pregou o Charles Spurgeon, que ele pregou durante mais de 3 anos sermões no Sermão da Montanha. O nome dele é Martin Lloyd-Jones. Ele tem um livro muito famoso chamado O Sermão da Montanha, que imprimiram todos esses sermões que ele pregou lá, são mais de 60 sermões, e imprimiram e fizeram um livro sobre esse assunto. É muito famoso esse livro. Então, tenha isso em mente. Estudar o Sermão da Montanha é estudar o ensinamento de Jesus assim em primeira mão. Todos os outros evangelhos tem Jesus ensinando, não tem? Tem. Tem Jesus ensinando em forma de parábola, em forma de milagres, a gente vai estar sempre encontrando isso. Mas aonde ele parou realmente para ensinar, assim, eu vou ensinar agora, são nessa série de sermões que Mateus coloca. E o Sermão da Montanha é onde Jesus coloca todos os ensinamentos, ou o grosso de tudo isso, os ensinamentos éticos. Então, onde está a ética cristã? No Sermão da Montanha. Exatamente, Mateus 5, 6 e 7. Então, é a porção do Novo Testamento
com maior quantidade assim concentrada de ensino de Jesus, que é o Sermão da Montanha. E já vimos que o Sermão da Montanha foi o primeiro dos 5 grandes sermões do Evangelho de Mateus. E agora, há uma coisa nesse Sermão da Montanha que é maravilhosa. E os irmãos já viram isso. Que ele não se preocupa apenas em mostrar aquilo que nós devemos fazer, mas principalmente aquilo que a gente deve ser. Ele não se importa só com nossos atos exteriores, mas principalmente com o nosso interior. Não é assim que ele fala quando ele está revisando ali, ouviste o que foi dito aos antigos, por exemplo, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo. Aquele que disser uma palavra contra o seu irmão, aquele que falar raca, já matou o seu irmão. Ouviste que foi dito, não adulterará, mas aquele que com olhar impuro já adulterou. Então, Jesus, esse Sermão da Montanha, ele é um negócio assim tão impressionante que ele desnuda todos nós. Ele nos deixa nu diante de Deus. Isso, irmãos, é maravilhoso, tá? Eu acho. Maravilhoso porque ele mostra a nossa fraqueza interior, a nossa hipocrisia, a nossa nudez e o quanto desesperadamente nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Essa é a coisa preciosa do Sermão da Montanha. Ele nos desnuda, tira a nossa roupa assim, ó, fala, não adianta você só falar que não matou, só porque você não provocou realmente um homicídio. E se você odiou? E se você desejou mal? E se você proferiu no seu coração alguma coisa ruim contra o seu irmão? Então, é nesse nível que vai o Sermão da Montanha. Nesse nível. O primeiro versículo dele, que na verdade não é o primeiro, é o terceiro, né? Aqui. Bem-aventurado os pobres de espírito. Olha só, é o primeiro ensino. Bem-aventurados os pobres de espírito. Já nos dá um fica quieto. Porque está dizendo aqui, olha, bem-aventurados são os pobres de espírito. Então, admite-se orgulhosos no reino de Deus? Admite-se ostentadores no reino de Deus? É a pobreza. Então, é o pobre de espírito. É a humildade. É aquele que sabe que está aqui é pela misericórdia de Deus. Irmãos, essa é o foco do Sermão da Montanha. Então ele vai além do que Moisés colocou e mostra não somente os atos exteriores, mas principalmente a motivação do coração. Então, estudar o Sermão da Montanha é estar disposto a sofrer um raio-x assim muito forte do homem interior. Mas é maravilhoso porque isso aí nos leva correndo para a graça de Deus. E a graça de Deus nos acolhe. Isso que é a grande bênção do Sermão da Montanha e de todas as Escrituras Sagradas, né? Essa é a verdade, mas principalmente aqui nesse texto que a gente está estudando. Então, o Sermão da Montanha ele visa uma conduta exterior e também os motivos interiores. Há uma coisa esplendorosa no Sermão da Montanha. Os discípulos são chamados a refletir o caráter celestial. Jesus fala, sede santo. Irmãos, o padrão de santidade que o Sermão da Montanha coloca para nós é o padrão de santidade de Deus. É elevado ou não é elevado? Irmãos, não vamos alcançar, jamais, pela nossa própria força. Jamais iremos alcançar o padrão de santidade que o Sermão da Montanha coloca para nós. Jesus coloca para nós. É a santidade de Deus. Ele quer que a gente seja santo, assim como Deus é santo. Então, é muito elevado o padrão. Quem é que cumpriu plenamente o Sermão da Montanha? Quem foi o único que falou, eu cumpri o Sermão da Montanha? O próprio Jesus. O próprio Jesus.
Então, se o único que cumpriu e que cumpre o Sermão da Montanha é o próprio Jesus. Quer dizer que o crente não cumpre também? O que vocês acham? O crente, então esquece que a gente jamais vai cumprir? Hã? Temos que cumprir, meu irmão? Mas igual Jesus, ninguém. Carla, o que você acha? Tá, somos pecadores. E fica por isso mesmo? Somos pecadores? Não. É. Jesus é impossível. Irmãos, Pô, Deus em primeiro lugar, essas coisas aí. irmãos, é aí que está a coisa maravilhosa que Deus providenciou para nós. Nós jamais vamos cumprir o Sermão da Montanha com nossos próprios recursos. Nós nunca vamos ser o padrão de santidade que Deus tem com os nossos recursos. Mas você está entregue aos seus próprios recursos? Você que é crente em Jesus? Paulo, lá em Romanos 7, 22, diz assim, né, irmão Deus? Segundo o homem interior, eu tenho prazer nas leis de Deus. Então, esse homem interior, que é esse novo homem nascido em Jesus, ele é um homem que tem prazer na lei de Deus, ele é um homem que está disposto e está empenhado a cumprir o Sermão da Montanha. Não somente o Sermão da Montanha, mas como a cumprir também todas as exigências que Deus que requer de nós. Esse é o compromisso do homem novo. Então a gente tem que entender que a gente não está lidando com um homem novo, com um homem velho. Você está lidando com você, que é um homem novo, homem assim no sentido de criatura, né? É a expressão que a Bíblia usa, né? As mulheres estão inclusas nesse grupo, de criatura. Você tem que entender que você não é mais você. Que você é uma pessoa nova nascida em Jesus. E se você é nascido em Jesus, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você tem prazer nas leis de Deus, nas coisas de Deus. E você está muito apto, muito pronto a cumprir as leis de Deus. Porque esse é o desejo do homem interior nascido em Jesus. Em Cristo, é a nova criatura. E quem é que nos capacita a viver a vida de santidade que Deus quer que vivamos? É o próprio Cristo, é o Espírito Santo, né, irmãos? Então a gente não está entregue aos nossos próprios recursos. Quando eu coloco assim, apresento isso como uma de grande dificuldade, e esse é o objetivo mesmo, é difícil se a gente estiver com nossos próprios recursos, com a nossa própria força, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é isso? Então esse poder que nós temos é o poder do Espírito. E ele é que nos habilita a cumprir a exigência do Senhor. Ah, mas seremos santos como ele é santo aqui? Agora, Carla, aí entra outra verdade. Mas a santidade é um processo que vai terminar quando a santidade termina? Quando? Então, a santidade, nós vamos continuar em processo de santidade até a volta do Senhor, não é isso? Até a volta do Senhor. Há uma coisa maravilhosa lá em Filipenses 3, o último versículo de Filipenses 3. Fala assim: e nós aguardamos ao Senhor, o qual transformará o nosso corpo abatido no corpo semelhante ao da sua glória. Então, quando o Senhor transformar o nosso corpo abatido num corpo semelhante ao da sua glória, aí nós seremos e atenderemos e praticaremos plenamente o Sermão da Montanha. Mas até lá, nós estaremos num processo de santificação. Mas mesmo, meus irmãos, por menor que seja, a menor injunção ali do Sermão da Montanha, nós não conseguiríamos cumpri-lo com os nossos próprios recursos. Você pode falar, mas eu não mato ninguém. Graças a Deus, nunca matei ninguém. Você pode falar isso aí. Mas e o coração? Você precisa de Deus, do Espírito, para transformar o seu coração, renovar o seu homem, renovar o seu interior. Então, e essa jornada é a jornada que vai ter fim, como o Newton falou, a hora que Cristo voltar ou a hora que nós anteciparmos nosso encontro com Ele, né? Aí vai ter o fim da nossa santificação. Mas é um processo que não termina, que só termina nesse momento. Mas a menor, qualquer que seja, irmãos, o ensinamento da Bíblia,
Nenhum de nós conseguimos cumpri-lo com nossos próprios recursos, com nossa própria força, com nossa força de vontade. A gente sempre fala de força de vontade, né? Ah, você tem uma fraca força de vontade. É força do Espírito, é o Espírito que nos capacita. Então, o padrão é muito elevado. Jesus cumpriu ele perfeitamente, plenamente. Mas ele também nos capacita a cumprir também. Mas é dentro dessa ótica, tá? De que a gente vai cair, mas a gente levanta e continua. O crente, quando cai, presta atenção. O crente, quando cai, ele cai sempre no mesmo lugar? Vamos supor, você está subindo uma montanha. Está subindo uma montanha. E você caiu. Você levantou. Você andou um pouquinho mais. Você caiu. Você levantou. Você caiu sempre no mesmo lugar? Não caiu. Então, o crente, ele nunca cai no mesmo lugar. Sempre que ele cai, ele aprende. Ele é admoestado. Ele é ensinado pelo Espírito. Aí ele continua avançando um pouco mais na carreira cristã dele. Se na frente ele já cai num ponto mais elevado. E assim vai, até o momento que ele vai encontrar com o Senhor. Mas a queda dele nunca é no mesmo lugar. Sempre vai ter um ponto, ele está sempre um ponto diferente. Tá? Então, pelo novo nascimento e pela capacitação do Espírito Santo, os salvos podem cumprir as exigências dos ensinos do Sermão do Monte. Você acredita nisso? Você pode cumprir as exigências do Sermão do Monte, mas pela capacitação que o Espírito te dá? Amém, irmãos? Dá um amém assim bem firme, porque Deus precisa ter essa convicção para você poder continuar a sua jornada cristã e não ficar desanimado. Ah, eu não sou crente. Não, você é crente sim. Você é salvo sim. Você só caiu, mas você vai continuar levantando e vai avançando. E o Senhor está trabalhando com você. Alguns entendem que os ensinos do Sermão do Monte se aplicam somente àqueles que levam vida monástica, isso é, que vivem em mosteiros. Exemplo, freiras e padres. Será que precisa sair do mundo para ver o Sermão do Monte? É essa a mensagem do Evangelho? Sai do mundo para você poder viver o Evangelho? Não, o contrário? Viva o Evangelho no meio do mundo? Não é verdade? Então, houve ao longo da história da igreja uma corrente que ensinou que, olha, você vai sim conseguir ver o Sermão do Monte, mas se você for para um mosteiro, virar um monge, ou virar uma freira, ali você vai conseguir ficar fora do mundo. Mas espera aí, está coerente com o ensino do Senhor Jesus, no Sermão do Monte? A pessoa vai para um mosteiro, o mundo acompanha ela ou não acompanha ela? Porque onde que está o mundo nessa pessoa? Não é no coração? Onde está o reino de Deus? Não é no coração? E o mundo também não está no coração? Então, quer no mosteiro, quer aqui na igreja, quer onde for, a gente tem condições de cumprir o Sermão do Monte. Onde for. Por quê? Porque nunca vai estar com seus próprios recursos. Essa aqui é a questão, com a capacitação do Senhor, do Espírito do Senhor, né? Alguns também pensam, irmãos, que o ensino de Jesus aqui não é para essa geração agora, de crentes. É só lá no milênio. Sabe o milênio? Nós vamos estudar aqui um dia ainda aqui na escola bíblica, talvez no ano que vem, Deus é que sabe. Lá no milênio, todos nós vamos estar habilitados a viver plenamente em santidade. Então, lá sim, há de se cumprir, todos nós estaremos cumprindo integralmente os ensinos do Sermão da Montanha. Então, alguns falam que só na dispensação do milênio é que será atendido plenamente as exigências de Jesus. Também não está correto. Nós acreditamos que aquele sermão ali, conforme a gente viu lá em Mateus 1, e se assentou os seus discípulos, e assentou-se e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, é um sermão para os discípulos. Aqui, lá no milênio, lá na glória, todos nós vamos estar vivendo o sermão da montanha. Até acredito que, lógico, com
plenitude diferentes. Na glória, o homem interior que tem prazer na lei de Deus, não vai dizer, mas vejo na minha carne uma lei que milita contra a lei do meu entendimento. Que é essa a questão do dilema do homem interior, viu, Carla? 7:22 fala, segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. O 23 diz, mas vejo na minha mente uma lei que milita contra a lei do meu entendimento. Lá na glória não vai ter essa lei da minha mente que milita contra a lei do meu entendimento. Vai ser plenamente dedicado a Deus. Então, ao longo da nossa jornada, a gente vai ter essas compreensões cada vez mais apurada, mais pura, até atingir a plenitude da santidade na glória. Né? Irmãos, alguém quer fazer algum comentário? Discordar de alguma coisa que eu disse aqui? Vamos quietinho. O Lucas está trazendo aqui o microfone para você, irmão, por favor. O Lucas chegando aí. O Sermão do Monte, o que me chamou muita atenção, que é um ensinamento messiânico do Messias, o próprio Senhor Jesus. Eu estava comparando sobre o Sermão do Monte e quando Moisés subiu ao Monte Sinai, né? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus falou com Moisés e Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas para ele trazer o ensinamento ao povo. Agora, aqui no Sermão do Monte, o próprio Deus e o próprio Jesus nos ensinando. E o que me chamou a atenção é no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, todo cristão, ele tem que exercer a paz em todos os lugares. Ele tem que ser pacificadores. E através dele ser pacificadores, as pessoas vão ver que ele é filho de Deus e que ele é de Jesus. Muito bom. Vou só ler o que está aqui no próximo aqui, tá? Jesus subiu ao monte, visto que Jesus revela as profundezas dos mandamentos dados por intermédio de Moisés. Sua subida ao monte é um paralelo de Moisés subindo ao monte Sinai. Obrigado, tá? Por ter antecipado esse ponto aí. Alguns traçam esse paralelo aí entre Jesus e Moisés. Tá vendo? Eu falo assim, tá vendo? Moisés subiu ao monte e nos deu o mandamento. Jesus também subiu ao monte e nos deu um aprofundamento do mandamento de Moisés. Faz sentido, né, irmãos? Tem uma relação aí, eu acho que ligação mesmo. Obrigado, Milton, pela sua colaboração aí, que era um próximo tópico aqui que eu ia falar. E tem uma relação mesmo, a gente não pode, talvez, forçar muito essa relação, mas tem um paralelo entre Moisés dando os mandamentos e Jesus subindo ao monte também dando os mandamentos dele para nós, né? E aprofundando o estudo os mandamentos de Moisés. Agora, teve na história da igreja um grupo de irmãos tão zelosos que eles eram, que eles acreditavam que se todos nós, se a sociedade cumprisse o Sermão do Monte, o reino de Deus já estaria instalado entre nós. Esse grupo era uma ala dos anabatistas. Já ouviu falar dos anabatistas? É um povo aí bem famoso, os anabatistas, né? E tem até uma possível origem dos batistas nos anabatistas. Mas esses anabatistas, na Alemanha, ali na Europa, lá para o século XVI, século XV, alguns grupos, tinha vários grupos, né? Tinha grupos mais pacifistas e grupos mais radicais. Tinha uns radicais anabatistas que acreditavam que até em pegar a arma para instalar o reino de Deus através do Sermão da Montanha. Então, olha, se o Sermão do Monte estiver instalado, tudo estaremos no céu. Será uma maravilha. Então, esses radicais chegaram até a organizar-se em movimentos, né, para se rebelarem e instalar o Sermão do Monte e virar uma teocracia terrena, né? Então, teve essas coisas também na história da igreja, lá por volta do século XVI, século XVII. Alguns grupos anabatistas, tá? Porque os anabatistas, pelo que parece, não eram um grupo assim, muito heterogêneos. Eles eram não eram um grupo homogêneo, eram heterogêneos. E a origem dos batistas
Para alguns está nos anabatistas. Então precisa ser, um dia que a gente estudar aqui a história dos batistas, a gente vai entender um pouco melhor essa questão aí de onde é que nós surgimos. Irmãos, Jesus, há uma pergunta, tá, para vocês. Jesus, o Milton fez essa comparação entre Moisés e Jesus. Vamos usando essa comparação que ele usou? Valdir, dá uma... Ah, não. Aqui está adiantado, na verdade, né? Desculpa, verdade. Tá certo, obrigado. Então, vamos usar essa comparação que o Milton fez aí, de Jesus e Moisés? E a pergunta é, Jesus foi um... A pergunta é para a Tainá. Que ela está muito participativa hoje, né? Vamos lá. Tainá, Jesus foi um legislador maior que Moisés? O que você acha? Sim? Valdir, você concorda com ela? Deixa eu chegar o microfone aí. E por que você concorda? Você acha que Jesus foi um legislador maior que Moisés? Olha, para mim, sim, porque o próprio Jesus falou assim, de mim falou Moisés. Perfeito, tá certo. Bom, Jesus é muito superior a Moisés, né? Moisés digamos assim, é um monstro, né? É uma figura grandiosa nas Escrituras, no plano de revelação de Deus. Mas ele testemunha de Jesus, né? De Jesus, e Jesus pega ali o sermão, os mandamentos de Moisés e aprofunda eles a um nível de coração que a gente não conhecia até então, que o povo não conhecia. Então Jesus, assim, em termos de legislador, ele está superior a Moisés. E não pode ser diferente, Jesus é o Filho de Deus, não é verdade? Então não tem como ser diferente. Como eu falei, né? O próprio Lucas diz que Moisés, né, falou de Jesus, né? Exato. E Moisés falou que viria um profeta, né, que falaria superior a ele também, né? Você vê, já falando disso, Abraão é considerado o pai da fé, né, em todas as grandes denominações que há na atualidade, o cristianismo, o islamismo e o próprio judaísmo. E o que eu acho interessante também é que aquele conflito lá dos escribas, dos fariseus ali em relação a confrontar Jesus, né? Jesus olha para eles e fala assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Cara, ali foi um negócio assim... Fantástico, né, irmão? Extraordinário, porque ele falou assim, olha, Abraão exultou em ver meus dias, viu e se alegrou. Ou seja, pela fé, Abraão contemplou a Jesus. Né? Exatamente. E Jesus falou dele, é um negócio impressionante. Então, se Abraão é anterior a Moisés, Jesus é anterior a Abraão, né? E Moisés e Jesus é anterior a Abraão, todo mundo. Então, em termos de legislador, Jesus está num nível muito superior. Então, tem lá uma certa validade essa comparação entre Moisés e Jesus, mas sempre colocando Jesus num nível muito superior em termos de ensino. Tá? Irmãos, vocês estão observando que a gente não está nem olhando o texto da Bíblia, né? Estamos citando alguns, mas a nossa preocupação aqui hoje é fazer essa visão geral, porque o irmão Wanderson vai dar a primeira aula domingo, e ele vai falar sobre Jesus como um mestre, como um grande mestre, e depois o Valdilson vai tratar a questão do caráter cristão, estudando o quê? As bem-aventuranças. O Milton citou aqui uma, né? E eu citei a primeira aqui, bem-aventurados humildes de espírito. E a irmã Mércia já fez uma pergunta lá sobre o que é humilde de espírito, já estive conversando com ela também sobre isso. Então, na aula do Valdilson, o Valdilson vai começar a tratar esse tema das bem-aventuranças. Então, o que eu gostaria que você levasse assim, do que a gente falou aqui hoje? Se tem uma porção da Bíblia que você deve conhecer muito bem, que eu devo conhecer muito bem, é o Sermão da Montanha. Coloca o Sermão da Montanha como assim, algo que você assume o compromisso de estudar, de aprender mais. Olha só, as bem-aventuranças,
o sal e a luz, Jesus cumprindo a lei, ódio e assassinato, luxúria e adultério, divórcio e novo casamento, os juramentos, olho por olho, amor aos inimigos, dar ao necessitado, como orar, como jejuar, tesouro no céu, não ter preocupação, não julgar hipocritamente, não busque, ou melhor, pedir e buscar, a porta estreita, falsos profetas e o sábio construtor. São tudo temas maravilhosos que estão dentro de Mateus 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Agora vai comigo lá no finalzinho do capítulo 7. A irmã Taina leu para nós no início. Olha o que diz. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso significa o quê, estar maravilhado? Estar maravilhado significa que elas estavam com o coração compungido, estavam com o coração disposto a obedecer, que realmente tinham se convertido? Não, né? Eu entendo que não. Oi, Carla, fala. Você acha que sim? A multidão estar maravilhada significa o quê? Você não fica maravilhada com as coisas que você vê? Puxa, que pregação maravilhosa. Como é? Que sermão maravilhoso. E aí? O que isso significa? Estar maravilhado? Passa. A maravilha passa. Depois que você vai para casa, ou você vai lá para o trabalho, ou você começa com a rotina do dia a dia, a maravilha dispersa. Mas, aqui não fala como que os discípulos reagiram. Não fala. Mas fala como a multidão reagiu. Então, os discípulos, provavelmente, eles ficaram ali, pensativo. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará desse corpo que me conduz à morte? Como eu hei de alcançar esse padrão tão elevado de santidade que Cristo está colocando? Impossível para mim. Então, os discípulos ficaram ali, provavelmente, entristecidos, preocupados. Não digo entristecidos, mas preocupados em como atingir o padrão tão elevado que o Senhor colocou. Mas a multidão ficou maravilhada. Como ele prega bem. Como ele prega diferente dos nossos escribas. É mais um escriba, mas prega de forma diferente. Entendeu, irmãos? A diferença? Nesse ponto que eu quero frisar. Então, o que a gente tem que, talvez aqui não fala, como ficaram os discípulos, mas eu estou imaginando que eles não ficaram assim tão maravilhados, eles ficaram preocupados. Mas preocupados no bom sentido, porque eles entenderam ali a mensagem de Jesus, e eles continuaram com Jesus, e muitos daqueles discípulos ali se tornaram os 70, e dos 70 saíram 12, e esses 12 pregaram o Evangelho da forma que nós conhecemos. Então, eles entenderam a mensagem da graça. A mensagem da graça fala justamente isso. Que Deus, que a pessoa é pecadora, não consegue atingir o padrão de Deus, mas por isso é que Deus a acolhe, a traz para si, a adota, né, e a capacita, justamente com a sua graça, justamente por ser pela graça. Porque a salvação é pela graça. Então, eu queria fazer esse contraponto aqui entre as duas, a reação da multidão, e mostrar que tem diferença entre a reação da multidão e a reação dos discípulos, por mais que nós estamos imaginando aqui a reação dos discípulos. Pois não, Carla? Espera aí, Carla, para um pouquinho, por favor. Às vezes a pessoa vem, você falou, que às vezes a pessoa pode vir no culto e fica maravilhado com aquela palavra, mas
eu vejo de outra forma, porque às vezes o maravilhado, a pessoa pode sair dali pensativo e mudar, entendeu? Porque às vezes o pastor está pregando, a pessoa fica tão maravilhada com aquela palavra, que toca no coração dela e ela começa a raciocinar e pensar na mudança que ela teve. Não pode acontecer isso também? Porque às vezes a multidão ali, tem duas, eu acho que tem duas, como é que fala? Duas versões. Tem o maravilhado que vai lá e fica maravilhado com a pregação, com o louvor, mas tem aquela pessoa que vai ficar maravilhado, que ela vai querer aquela mudança para ela. Não tem isso? Que ela vai pensar assim, poxa, se eu sou um pecador e o pastor está ali, o irmão está indo agora ensinando a palavra, a gente fica tão maravilhado de aprender que a gente sente sede de querer mais aquilo. E aí nós paramos para pensar e raciocinar e falar, poxa, eu posso mudar. Jesus pode me mudar. Então, eu acho que tem dois sentidos de maravilhado. Tem um maravilhado para as pessoas que estão lá, gostou da pregação, mas não vai levar em nada na vida dela. E tem o maravilhado de querer mudar, de querer estar mais ali, querer mais, sentir mais sede da palavra, de aprender mais. Não tem essa questão também? Mano, claro. Inegável isso aí. Porque provavelmente é o primeiro passo. Se a pessoa saiu de forma indiferente, isso não diz nada para mim isso aí. Não tem nada a ver com isso aí. Não é verdade? Essa pessoa vai ter um pouquinho mais de dificuldade, não é verdade? De talvez o evangelho ainda atingir. Não que ela assim impossível. Mas se aquela saiu maravilhada, ela já tem, poxa, já está, a semente já caiu numa terra, num certo solo, não já caiu? Não é verdade? Então você está certa, tá? Não está errada não. Então pode ser o primeiro caminho, o primeiro passo da transformação, você ficar maravilhado. Você ficou maravilhado e você começou a desejar aquilo, como você falou. Está correta, tá? E eu até obrigado por lembrar isso, para não ficar a ideia de que esses maravilhados aqui não foram transformados. Muitos deles provavelmente foram transformados. Mas só ficar maravilhado não basta, né? É nesse ponto. Então, a maravilha, porque a irmã está certa, porque as coisas vão começar a mudar assim, na medida que você sente o impacto da palavra, né? Então, aqueles discípulos ficaram impactados porque o padrão de Jesus foi muito elevado. Puxa, a minha santidade tem que ser uma santidade de Deus. Sai de mim que sou pecador. Outros ficaram maravilhados. Que pregação maravilhosa. Mas aquilo talvez foi trabalhando, né? Até que chegou ao ponto, quando ele chegou na casa dele, ele falou, cara, mas é o padrão de Jesus é o padrão da santidade de Deus. Ai de mim que sou pecador. Foi convertido. Não? Faz sentido. Então, a semente do evangelho, ela vai crescer assim, de forma aleatória. Não é o que Cristo fala? Alguém semeia uma semente. No dia seguinte, a semente chega lá e brotou. Ninguém sabe como. Não tem um agrônomo explicando ali na Bíblia como aquela semente brotou. Então, assim é a semente do evangelho. Ela é semeada e como ela brota, aí é com Deus. É Deus que faz brotar e Deus faz crescer no coração adequado, né? Ok? Irmãos, então, por favor, tem essa questão do Sermão da Montanha. Ao longo da semana, vão lendo aí 5, 6 e 7, mas tenham consciência que nós vamos ter 10 aulas, um tema muito denso, muito cheio de ensinamento, que você vai precisar de uma vida sua para se dedicar a esse sermão e entendê-lo e usufruir das bênçãos que ele tem para nos dar. Eu tenho tem algumas coisas da Bíblia assim que eu amo bastante, que eu me tenho dedicado a estudar, a aprender mais. O Sermão do Monte está entre elas. Então, o Sermão do Monte, Eclesiastes e Romanos, as coisas assim da Bíblia que eu quero morrer aprendendo mais sobre elas, né? Eu tenho aprender bastante sobre elas. Então nós vamos terminar e o irmão Wanderson estará no próximo domingo aqui trazendo o ensinamento da primeira aula, tá bom? Vamos orar? Pai, te agradecemos por esses momentos que estivemos conversando aqui acerca da tua palavra, que o Senhor possa fazer crescer, ó Deus, o desejo de aprendermos cada vez mais. Nos faz, ó Deus, ficar maravilhados, mas torna o nosso coração compungido
dependente do Senhor, da sua graça a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.